E aí, pessoal? Tudo pronto para mais uma aventura? É isso aí. Dessa vez, a gente vai trocar o calorzinho da praia pelo frio das montanhas. É, melhor levar um casaco. Porque a nossa expedição de hoje é pelas paisagens da obra-prima do Thomas Mann. A Montanha Mágica! Que tal? Partiu? Uhum. Aviso logo. Essa montanha é bem alta, viu? Cheia de caminhos, uns bem difíceis e paisagens de tirar o fôlego. Mas com você guiando a gente, fica mais fácil. Prometo que ninguém se perde. Yeah. E aí, o que chama mais atenção? A época, o lugar ou o mistério que rola nesse sanatório? Acho que o mais legal é como Thomas Mann pega esse lugar, um sanatório isolado nos Alpes suíços, e o transforma num reflexo da Europa, sabe? Bem no comecinho do século XX, antes da Primeira Guerra. Oh. É como se ele mostrasse as ideias, os conflitos e a sensação de que algo grande ia acontecer. É verdade. E no meio de tudo isso, a gente conhece o Hans Castorp. Nosso aventureiro. Um alemão, gente, como a gente que ia só visitar o primo doente. Uma visitinha rápida. 3 semaninhas no máximo. Adivinha? Já acaba ficando 7 anos. 7 anos? Dá pra acreditar. E nesses 7 anos a gente vê o Castor mudar completamente. Ele chega lá um cara comum, sem grandes ambições, e de repente... Pum. Vira um leitor voraz, um cara que adora um debate, que observa tudo e todos. A Montanha Mágica transforma ele. Literalmente. E essa transformação toda, você acha que é mais por causa da rotina do sanatório, pelas conversas profundas que ele tem lá, ou por algo mais? É lá, romântico. Quem sabe? A gente não pode esquecer do amor, né? O Castor se apaixona perdidamente pela Cláudia Chauchat, uma russa casada e misteriosa. Ah, Cláudia. Linda, enigmática. Lembro até da descrição dela no livro. Olhos escuros e profundos. Que mulher. Um personagem que com certeza mexe com a cabeça do Castorp. E com a nossa também. Sem dúvida. E esse amor, que nunca se realiza de verdade, é um dos fios que conduzem a história. O humano explora a complexidade do amor, o desejo, a idealização e até a forma como o tempo parece diferente na Montanha Mágica. Falando em tempo distorcido, o Mann é incrível nos transportar para dentro do livro. A gente quase sente o cheiro do chá da tarde, o som dos passos ecoando, o frio da montanha. É como se a gente estivesse lá. Vivendo tudo com Castorp. E você, o que mais te marcou nessa imersão? Logo no começo, quando o Castorp chega no Berghof, tem uma cena que me chamou a atenção. O Joaquim, primo dele, anota a temperatura das senhoras Stur e da costureira delas. Detalhezinho, né? Mas esse cuidado, essa precisão em anotar a temperatura já mostra a atmosfera do lugar. A obsessão pela saúde, o controle do corpo, a rotina que parece um ritual. Exatamente. É como se a doença e a busca pela cura controlassem tudo. Até as coisas mais simples, como medir a temperatura, ganham um significado maior. Parece aqueles rituais que a gente faz sem pensar, né? Escovar os dentes, tomar café. Mas no Berghof, tudo tem um peso, um símbolo. Sei. E essa carga simbólica tem outros momentos, como nas refeições. Você lembra dos jantares? Impossível esquecer. As mesas cheias de comida, os pratos chiques, as regras de etiqueta, só de ler, me deu fome. Mas ao mesmo tempo, senti que aqueles banquetes eram mais do que só comer, sabe? Com certeza, comer era um ritual social, uma forma de celebrar a vida diante da morte que rondava o lugar. Uau! E observando o Castorp, a gente vai entendendo os códigos, as nuances, as disputas de poder durante as refeições. É aí que vemos a genialidade do Mann, né? Ele pega o dia a dia e transforma em reflexões sobre a vida. Exato. E logo no primeiro dia, o Castorp se depara com um dos temas principais do livro. A relação com o tempo. Que loucura. Lembra quando ele fala com Joaquim que sente como se já estivesse lá há muito tempo? Mas ele tinha acabado de chegar. É como se o tempo fosse diferente na Montanha Mágica. Totalmente. Essa sensação do tempo esticando, encolhendo, se misturando com a eternidade, acompanha o Castorp. E o Mann usa a estrutura do livro, as longas descrições, os diálogos filosóficos, para a gente sentir essa distorção. Demais. É como se a gente, junto com o Castorp, fosse sugado para dentro daquela atmosfera. É isso. E o que mais te impressionou nesse começo da jornada do Castorp? A forma como o Mann apresenta os outros personagens, cada um com uma visão de mundo. É verdade. Os russos, o Dr. Krokowski com suas ideias sobre a mente humana. E claro, a Cláudia Chauchat. Só de pensar neles já fico curioso para desvendar os mistérios da Montanha Mágica. De volta à nossa escalada pela Montanha Mágica. Da última vez, a gente viu o Castorp chegando no sanatório, encantado com a Cláudia e sentindo o tempo passar diferente por lá. Mas a aventura dele tá só começando, né? Pois é.
Agora ele mergulha de cabeça no mundo do Berghoff e a realidade e a fantasia se misturam cada vez mais. Parece um sonho que a gente não quer acordar. Exatamente. E aí entra um personagem importante, o Settembrini, o italiano gente boa. Lembra da cena em que ele dá uma bronca no Castorp por se deixar levar pela atmosfera do sanatório? Ele compara tudo com a ilha de Circe, da Odisseia. Que sacada! O Settembrini saca o perigo da montanha mágica, como ela te prende e te faz esquecer da vida real. Faz sentido. Ele representa a razão, o mundo lá embaixo, e tenta avisar o Castorp sobre os riscos de ficar preso naquele lugar. Mas ele não é só crítico, né? Não. Ele meio que vira um mentor pro Castorp, apresentando ideias e autores que mudam a visão de mundo dele. É como se ele abrisse uma janela para mostrar que existe um mundo além do sanatório. E nesse embate entre a razão do Settembrini e a fé, surge outro personagem, o Nafta, O famoso NAFTA. aquele jesuíta radical, com ideias opostas às do Settembrini. É fogo. Lembro das discussões entre eles, cheias de ironia e provocação. Era um duelo de mentes brilhantes. E o Castorp ali no meio absorvendo tudo. Impressionante como o Castorp, que chegou lá sem grandes pretensões intelectuais, se torna um cara que debate de igual para igual com o Settembrini e o NAFTA. Ele participa, questiona, discorda, forma as próprias opiniões. E a gente, lendo, pensa junto com ele. Os temas que eles discutem são universais. A vida, a morte, a moral, a arte, a política. Qual dessas discussões te marcou mais? Uma que me tocou foi a do significado da doença e a relação do homem com a morte. É profunda, faz a gente questionar nossas crenças e medos. É verdade. O Settembrini, como bom humanista, defende a vida, a saúde e o progresso. Já o NAFTA tem uma visão mais espiritual da morte como parte natural da vida. E o Castorp, dividido entre essas duas visões, busca o próprio lugar nesse debate. Ele até se pergunta, por que a gente tem tanto medo da morte? Uma pergunta que ainda nos assombra, né? Exatamente. E essa busca por respostas, essa vontade de entender os mistérios da vida e da morte, movem a jornada do Castorp. E a paixão pela Cláudia é fundamental nisso, você não acha? Sem dúvida. A Cláudia, com sua beleza e mistério, desperta sentimentos intensos no Castorp, o impulsionando para fora da zona de conforto Ele fica mais corajoso, mais apaixonado, mais disposto a se ascar. e a se descobrir. Lembra quando ele descobre que ela é casada? É um baque, mas o coloca diante de um dilema. Seguir o coração ou as regras da sociedade. E como ele reage a isso? Com frustração, ciúme e um pouco de excitação. Afinal, o proibido é irresistível, né? E aí piora com a chegada do Peppercorn, Ah, Peppercorn. o holandês cheio de energia, que chega chegando e rouba a cena. Inesquecível. Lembra do piquenique na montanha, com a tempestade, a cachoeira e o Peppercorn discursando sobre a força da natureza. Que personagem incrível. Ele é o oposto do Castorp. Impulsivo, festeiro, conectado com a vida física. Verdade. E ele vira um rival pro Castorp, não só pela Cláudia, mas por representar um jeito de viver diferente da introspecção do sanatório. Parece que ele traz um ar fresco para o ambiente fechado, mostrando para o Castorp a possibilidade de uma vida mais intensa, mais terrena. Mas aí a sombra da morte volta com a partida do Joaquim. Como você vê esse momento? A morte do Joaquim é um divisor de águas. Pro Castorp é a perda de um amigo, mas também um choque com a finitude da vida. A partir daí, a montanha mágica fica mais sombria e o Castorp mais preso a ela. E a gente fica na explicativa. Qual será o destino do Castorp? Ele vai se entregar à montanha mágica ou voltar para a vida real? E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa aventura na montanha mágica. A gente achou o Castorp mergulhado em debate, apaixonado pela Cláudia e encarando a morte do primo. O clima lá no Berghoff vai ficar meio pesado, né? Totalmente. A montanha mágica está cercando o Castorp, puxando ele por um turbilhão de ideias, paixões e dúvidas, e a fronteira entre o real e a fantasia soma cada vez mais. E essa sensação de realidade explode com a chegada do carnaval, né? Lembra da festa, todo mundo fantasiado, música, dança, é libertação, mas também caos, exagero. O que te vem à mente quando você relê essa parte? Olha, o carnaval no Berghoff é um reflexo distorcido da vida lá embaixo. É uma pausa na rotina rígida, mas também uma imitação da alegria e liberdade. As máscaras, os disfarces, a música frenética, tudo cria uma atmosfera de euforia e descontrole. E é nesse clima que o Castorp encontra a Cláudia na festa e finalmente declara seu amor por ela. O impulso, né? Movido pelo carnaval e por anos de paixão guardada, ele junta coragem para quebrar as barreiras entre eles. E como a Cláudia reage a essa declaração inesperada? Com surpresa, medo e talvez um pouco de desejo, mas ela é direta. O amor deles é impossível, ela é casada e a doença paira sobre os dois. E essa impossibilidade só aumenta o fascínio do Castorp, né? A paixão dele se alimenta da distância, da dificuldade, do proibido. Exatamente. O amor do Castorp pela Cláudia é idealizado, platônico e cresce com a impossibilidade. E essa paixão vai moldar a forma como ele vê o mundo, a si mesmo e a própria montanha mágica.
E a gente vê o Castorp se dedicando a ela, tentando conquistá-la com gestos, presentes, atenção. Ele aprende piano para impressioná-la, se aprofunda na cultura russa para entendê-la melhor. É como se ele construísse um mundo só para eles dentro da Montanha Mágica. E nesse processo ele conhece a obra do Schopenhauer, um filósofo que influencia muito a visão de mundo dele. Sim. As reflexões sobre a vontade, o sofrimento, a ilusão, é como se ele encontrasse em Schopenhauer um guia para entender a própria alma. E as conversas com Settembrini e o Nafta ganham novas camadas. Ele não é mais o jovem ingênuo que chegou, amadureceu, se aprofundou e agora debate de igual para igual. E a gente nota o Castorp cada vez mais crítico da vida lá embaixo, da superficialidade do mundo material. Ele se identifica com a Montanha Mágica, com a busca por conhecimento, com a introspecção. Mas essa busca tem um preço. A saúde dele piora, ele é diagnosticado com tuberculose e se entrega a uma passividade, uma tristeza, é como se a Montanha Mágica cobrasse seu preço. E nesse momento, quando o Catado parece perdido, a guerra explode lá embaixo, na planície. A guerra como um chamado para a ação, um despertar para a realidade. O mundo em chamas e o Castorp não pode mais se esconder na Montanha Mágica. E ele toma uma decisão radical. Se alista no exército. Ele rompe com a letargia da Montanha Mágica e decide encarar o mundo real, com toda dor e contradição. E o livro termina com ele marchando pro front, sem a gente saber o destino dele. Fica a pergunta. Ele sobreviveu. Conseguiu usar o que aprendeu na Montanha Mágica na vida real. Um final em aberto que nos faz pensar sobre o legado da Montanha Mágica na vida do Castorp e na nossa. O que a gente leva dessa jornada? O que fica depois que descemos a montanha? A Montanha Mágica é daqueles livros que a gente termina e continua pensando. Ele provoca, desafia, questiona nossas certezas e abre novas perspectivas. E mostra que a vida é uma grande montanha mágica, cheia de mistérios, belezas e perigos. Cada um escolhe seu caminho. E você, que nos acompanhou nessa expedição, que tal revisitar a Montanha Mágica por conta própria? O link para o livro está na descrição do vídeo. Até a próxima. E aí, curtiu essa viagem pela Montanha Mágica? Se você também se sentiu desafiado, inspirado ou até um pouco perdido durante a escalada, conta pra gente nos comentários. E não esquece, o link para adquirir a obra está na descrição. Valeu por embarcar nessa odisseia textual com a gente. Até a próxima aventura.